Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Money Report aqui na BMC News. Hoje nós temos três convidados muito especiais. A Rachel Maia, que Prazer. é ativista, digamos, empreendedora social e também conselheira de várias empresas, como a Vale do Rio Doce, entre outras, né? Augusto Cruz, que é presidente e fundador da Vitaminice, um passado incrível de executivo de marketing publicitário e agora como empreendedor, uma experiência fabulosa. E aqui nós temos também André Freire, CEO da ESEC, uma empresa de recrutamento, consultoria de recursos humanos, que tem um detalhe interessantíssimo. Eles recrutaram o secretariado do governo de Minas Gerais, uma experiência também bastante interessante que a gente vai comentar aqui. Mas eu gostaria de começar o nosso programa de hoje fazendo uma homenagem a uma figura absolutamente incrível que se foi nessa semana. Eu estou falando do fundador do Pão de Açúcar, Abílio Diniz, um empresário que nos encheu de orgulho em termos de iniciativa, com a sua inquietude de nunca se conformar com as etapas que o empreendedorismo lhe trouxe, mas principalmente uma pessoa que sempre cultivou a espiritualidade e também, como é que eu posso dizer, uma pessoa que sempre se manteve jovem, apesar dos seus 87 anos. Eu, particularmente, tenho uma história engraçada com o Abílio. Foi num evento em 2014, ele falando sobre as perspectivas econômicas brasileiras. E no finalzinho, era o ano de Copa, e ele falou sobre a seleção brasileira. E daí, no final, ele disse que gostaria que todo mundo, no final, cantasse a música We Are the Champions. Só que ele disse que a música era dos Beatles. Eu, com a cara de pau que todo jornalista tem, fui até o final, ali perto dele, no final da palestra, e disse, olha, é bacana, mas essa música não é dos Beatles, é do Queen. Aí ele arregalou o olho e começou a rir e falou assim, é verdade, só que eu estou falando isso há uma semana e ninguém me corrigiu ainda. Aí eu falei, olha, você é uma figura muito poderosa e acho que as pessoas se sentem intimidadas de te corrigir. Somente um jornalista cara de pau para fazer isso, né? Enfim, você tem alguma lembrança com o Abílio? Eu acho que com o Abílio, assim, a gente fica, né, muito triste com o falecimento. Eu penso muito no lado pessoal. Eu comecei a fazer esporte um pouco mais, né, uma idade um pouco mais avançada, vamos dizer assim, e eu lembro muito do negócio da corrida. E eu comecei a correr muito no Pão de Açúcar, tinha aqueles revezamentos do Pão de Açúcar. Então, acho que lembro, uma das primeiras provas que eu fiz foi do Pão de Açúcar. E ver a longevidade, né, uma pessoa que realmente viveu a vida ao máximo, quer dizer, estava numa estação de esqui, né, há pouco tempo atrás, há poucos dias, e infelizmente teve essa passagem. Então, acho que o meu recordo aqui é muito voltado ao lado pessoal de esportes. Antes de passar para o Augusto, eu vou lembrar de uma questão relacionada à corrida. E em 2020 a gente fez uma enorme live de 2 dias seguidos com a Exame. E quando estava montando o set list, digamos assim, né, o line-up dos palestrantes, eu pensei logo no Abílio. E nós conversamos com a assessora de imprensa que disse, olha, o Abílio não está falando com ninguém. Aí a Cris falou, não, mas ele conhece o Aloysio e tal, fala com ele. Daí ela pegou um texto que escreveram a meu respeito no portal Jornalistas e Companhia, e ao final tinha dito que eu era maratonista, que eu já fui, né? Infelizmente eu tinha um problema no quadril, faz muitos anos que eu não corro, mas naquele momento que escreveram o texto, eu era maratonista. E ele leu, e aquilo fez com que ele desse a entrevista para a gente. Que legal. Interessante porque ele se identificou e falou, não, para esse aqui que também corre eu quero falar. E você, Que Augusto? bom. Bom, eu sou, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, Luiz e André e Rachel. Eu sou suspeito porque meu pai foi presidente do Grupo Pão de Açúcar, trabalhou com ele 12 anos, e a gente teve o prazer de conviver com ele bastante tempo, até recentemente. E, enfim, acho que minha mãe vem falando dele há algum tempo, quando a gente soube que ele estava, né,
com a pneumonia e sempre disse assim que ele é e de fato ele era, né, um cara extremamente entusiasta, otimista por natureza, batalhador e defendia o Brasil a qualquer custo. Acho que as próprias manifestações gerais, o fato até de você ter começado o programa assuntando ele, já diz tudo. Então, é uma pena, tem inúmeras passagens, mas é melhor aqui, né, agradecer a ele e toda a família pelo legado que ele deixou, que acho que é infinito em todas as vertentes aí, desde política, educação, esporte, empreendedorismo, se reinventar muitas vezes, né, como ele fez, até como jornalista ele se arriscou recentemente. Então acho que é uma perda significativa, mas um legado infinito. Rachel, que vem à sua cabeça quando você pensa no Abílio? Bom, Abílio, primeiro meu respeito à família, meus sentimentos. É um momento muito desafiador. E o Abílio foi meu mentor, né? Eu estou na trajetória de conselheira há mais de 12 anos e o Abílio foi uma pessoa próxima a mim. Eu tive com ele em algumas situações, que seja do Carrefour, entre outras. E em toda a mentoria que nós tínhamos o prazer de estarmos juntos, ele trazia essa frase de toda unanimidade é desafiadora, Rachel. Você vem para desafiar essa unanimidade. Então ele me colocou para cima muitas vezes, porque é um desafio contínuo estar perto dos grandes, que ele era um grande. Então, juntamente com outros mentores que eu tenho, poucos, mas bons mentores, ele não era muito assim de me dar mensagens que me faziam acalentar, pelo contrário, ele me sacudia. Isso para mim era muito bom. Muito bom. E, entre outros, né, recebi alguns prêmios aonde ele estava e ele fazia questão de falar para todos, né, que eu era mentorada dele e assim por diante. Eu sinto, meu coração está triste nesse momento. Um ponto que eu acho que é importante do Abílio, quando eu conheci o Abílio, ele era uma pessoa muito cheia de si, eu diria até com um passo da arrogância. Mas a sabedoria da idade trouxe uma humildade que era muito percebida por todos, né? Ele, quando começou a dar aula na GV, ele fazia questão que todos o chamassem de Abílio, não de senhor, e ele se mostrava uma personagem temente a Deus e humilde perante o Todo-Poderoso, digamos assim. Mas essa humildade, ela passava no dia a dia também. Como é que você vê essa trajetória? Você que observa muito bem CEOs, empresários de perto, esse tipo de transformação pela qual a Abílio passou é comum dentro desse mercado? Eu acho que é comum, eu acho que com o tempo a gente passa a viver, né, a enxergar outros lados da vida, começa a entender a finitude um pouquinho das coisas, né, começa a entender a importância das pessoas, a importância das relações, dos sentimentos que a gente tem. Então acho que acaba sendo comum. Ele é uma pessoa, né, executivos e empresários que dão certo têm uma assertividade alta. E essa assertividade muitas vezes é confundida com arrogância. Então a gente tem que entender um pouquinho até que ponto, né? É difícil um empreendedor executivo dar certo sem ter uma assertividade muito, muito forte, e no caso ele tinha, né? Então fica sempre esse lado, né? A pessoa cresceu porque ela é arrogante, e não é isso, né? Eu acho que ele teve esse negócio, acho que ele se apegou muito à fé, né? Se apegou muito a outros lados e fala, eu quero deixar um legado, então eu quero dar aula, eu quero... Ele lá atrás, né? Ele queria ser professor, né? Eu acho que eu estava lendo esses dias, ele tinha o interesse de ser professor quando ele se formou, né? E daí acabou acontecendo tudo lá com a família. E passou por momentos complexos com a própria família, né? Em relação à família. Então deve ser difícil. Você imagina você, né, brigar com a sua própria família e foi o que ele passou. Mas eu acho que sem essa assertividade fica difícil de fazer as coisas que ele conseguiu fazer. Agora, tinha essa questão da qualidade da vida, do esporte, de se cuidar. E esse hoje é o seu negócio, né? O Vitaminas, ela tem essa pegada de as pessoas
precisarem ter essa preocupação, né? Como é que vocês hoje estão fazendo esse marketing para conscientizar as pessoas de que elas têm que se cuidar? Na verdade, só para fechar aqui do meu lado, o lado do Abílio, né? Ele foi o primeiro empresário a instalar uma academia dentro do próprio escritório e insistir para que os funcionários fizessem academia durante o almoço e pós o almoço, também no final do expediente. Ele era incrível. Mas o segredo da Vitamine-se, Aloysio, a gente faz de tudo para desmistificar e para promover a prevenção. Então, basicamente, a gente entrou numa indústria que é uma indústria farmacêutica extremamente protegida ainda, é uma indústria bem fechada no Brasil, a maioria delas familiares, onde a educação e toda a história foi o remédio, né? Então era você curar alguma coisa e nunca prevenir, né? Nunca ir atrás da prevenção. Então depois da pandemia isso acelerou muito, nos Estados Unidos é um mercado super maduro e aí a gente nasceu para fazer isso. Então a gente traduz o que a prevenção faz para cada indivíduo no Brasil. E isso tem dado muito certo, a começar pelo nome da marca, eu não preciso explicar mais nada. E a gente agora, obviamente, colocou o nome do benefício como o nome do produto. Então a gente fez uma linha de 5 vitaminas, que uma é quero calma, a outra eu quero concentração, quero imunidade, quero beleza e quero boa forma. Ou seja, eu quero a concentração. Você quer alguma coisa... Aliás, hoje vocês estão vendo praticamente o efeito dessa quero concentração, porque eu tomei um pouco antes da gente começar a gravação aqui. Eu quero essa, tá? Pode tomar todas durante o dia? Pode. Boa. Nesse caso, tomar todas tem um sinônimo que é um pouco diferente do que todo mundo fala. Ele é... Tomar... Boa, Luiz. Aloysio, você vai me permitir fazer uma colocação aqui do que o André e trouxe de uma forma muito empática, né, a questão do Abílio, mas eu acho que quando você tinha a oportunidade de bater papo com o Abílio, e eu falava algumas vezes e ele me perguntava sobre, Rachel, traz para mim um pouco sobre esse pilar social. Eu falei, não, você que é meu mentor, é comigo, eu que tenho que fazer essa exploração. Era algo muito interessante, essa maturidade, esse letrar-se, o que me trouxe até aqui não é necessariamente o que vai me fazer continuar. E era isso que eu percebia que vinha do Abílio. Isso é fantástico, sabe? E o reconhecer o desconstruir para construir novamente com outras bases, era isso que eu estava vendo no Abílio. A impressão que eu tenho não aqui... é fantástico isso? Eu adoro essa sua frase, eu falo muito isso, que o que nos traz até aqui nem sempre é o que vai levar adiante, né? Nem pessoas, nem estratégia, nem marca, às vezes nem produto. Mas não demanda um reconhecimento? Opa, e uma autocrítica. Opa, e total. Quem que faz autocrítica? Exatamente. Eu adoro autocrítica. Eu adoro que me criticam, inclusive. E é difícil lidar com isso. Isso precisa humildade. Se reinventar é muito difícil, né? Porque a gente entra numa zona de conforto, do sucesso passado, e fala, pô, pra que eu preciso fazer garantido. Diferente? Muito. Só que o mundo está mudando, né? Então, o que te garantiu... Então, e aí a gente volta mais ou menos. Aquela academia, na hora do almoço, era demandante ou era opcional? Hoje, eu tenho que... O approach é diferente. Porque os pilares estão outros. Isso tudo é muito bacana, conversar com um cara que soube fazer do varejo algo sem precedente. E uma coisa que você falou, que é verdade, a Rachel também, quando você tem um mito, né, como ele veio se tornando, a quantidade de pessoas que te cercam para falar o que você quer ouvir e te bajular é surreal. Você foi o exemplo. Você falou exatamente. Que não era, estava ali. Exato. Então é duro porque vão te colocando para cima, você vai descolando do chão. E ele não tinha isso. Ele, por mais que ele tinha muita gente em volta dele, ele, nos finais de semana ele isolava. Esse é o fator complicado ele isolava, do sucesso, ele queria né? família.
O sucesso, ele te dá uma certeza, ele te enche de certeza, na verdade. E você acaba meio que escutando cada vez menos Exato. os outros, né? Você contava aquela história antes da gente gravar, que a pessoa ouviu o que ela queria escutar de uma pessoa só e ignorou o conselho de todas as outras, porque Exato. ele já tinha aquela decisão tomada e só precisava de uma pessoa para corroborar, né? Exato. Agora, o Abílio tinha uma coisa interessante, que era a disciplina. A disciplina que ele tinha era tamanha que acho que poucas pessoas sabem, mas o Abílio, muitos anos atrás, ele fumava. Ele fumava Eu adoro essa 2 história. cigarros. 2 dia. depois do almoço, 2 depois do jantar. Quem é que consegue fazer isso? Quem é que tem a vida inteira. disciplina de fumar 1 ou 2 cigarros? Ninguém tem, né? Porque todo mundo fuma um, depois o outro, e ele não. Ele tinha essa autodisciplina. A impressão que eu tenho é que ele jogou essa autodisciplina para a evolução dele como pessoa. Na questão espiritual, por exemplo, o Abílio, ele acordava muito cedo, ele ia para a academia na casa dele, ele não ligava nenhuma luz, ligava a sua esteira e começava a rezar correndo, no escuro. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vi alguém fazer. Juntar um lado espiritual com o lado físico ao mesmo tempo. Mas somente quem tem uma disciplina ferrenha é que consegue fazer esse tipo de coisa. Luiz, você sabe, na verdade, eu acho que tem muita gente que consegue fazer. Eu discordo em partes, mas a perenidade... Eu não estou dizendo que ninguém consegue. Não, mas eu só estou dizendo dizendo... sabe, ele trouxe uma continuidade que, pelo amor de Deus, é uma coisa impressionante. Eu largo, eu deixo a coisa para lá. Quantas vezes tomei bronca? Eu deixo. Depois de algum tempo, cara, eu tô cansada, vou partir para a próxima. Ué, é disciplina, Rachel. Sabe, se condiciona tal. Aí você fica... Tem uma mensagem aí que, para agora, eu não estou conseguindo ver, mas eu tenho que insistir. Essa resiliência que nos transformam em pessoas que fazem ser referência, que é o que ele é. Agora, que é o que ele vocês imaginam você estar numa empresa a qual era a maior varejista do mundo e o teu maior inimigo está dentro de casa. Ele e o irmão travaram uma disputa violentíssima. Agora, como é que você consegue lidar com aqueles sentimentos? Porque pouca gente sabe também, mas o Abílio foi um grande piloto de corridas. Ele ganhou as 1000 milhas de Interlagos em 1970. E como qualquer corrida de endurance, você não pode correr sozinho, você tem que ter um outro piloto ao seu lado. Quem era o piloto que estava ao lado dele? O Alcides, o irmão dele, com quem ele brigou. Eles compartilharam grandes conquistas, tinham um sentimento forte, só que eles brigaram de uma forma horrorosa. Só que vamos lembrar, quando o Abílio foi sequestrado, quem foi dar cara para falar com os sequestradores? O Alcides. Então, eles tinham uma relação de amor e ódio muito forte, mas você imagina o que deve ser lidar com um inimigo que é da sua família, seu próprio irmão. Isso é uma coisa que eu acho que marca definitivamente uma pessoa. Não deve ser fácil. Você vê muitas brigas de família? A gente vê, infelizmente, eu lido muito com empresa familiar, né? E a gente faz um trabalho de governança, montagem de conselhos dessas empresas, às vezes recrutamento de executivos. E por fora, né, a visão que a gente tem é sempre uma visão muito, muito positiva, o que vai para fora. E quando a gente olha a situação interna, assim, situações de briga de gerações, né, normalmente o pai com filho, o pai com filha, mas complexas, que até geram problemas emocionais. Você tem, né, tem diversos casos aí que a gente teve que até fazer algum tipo de apoio, que eu falava, olha, passa de mim, tem que ir para um lado de psicólogo, psiquiatra para entrar, porque é tóxico às vezes a relação que existe. E a gente fala, puxa, com tudo isso acontecendo, como é que a empresa consegue se perpetuar, né?
E você olha para fora, e muitas dessas empresas de sucesso, que se perpetuaram e que estão super bem hoje, mas você vê a destruição causada para trás, né? Essas pessoas vão no almoço de domingo e tem uma animosidade, né? Não tem aquela coisa... É o conflito no ar, né? É muito chato, né? Muito ruim. E diversas, né? A gente passou por vários exemplos aí de empresas que dentro de casa a coisa é um pouco mais feia. Eu não sei se vocês viram um seriado chamado Succession, que mostra a saga de uma família que tem um império de comunicações e justamente o patriarca Logan Roy está chegando numa certa idade e daí os irmãos começam a brigar pela sucessão dele. Então tem uma série de exageros ali, mas ele mostra claramente como é que uma empresa pode sofrer por conta disso, né? Augusto estava falando que ele é um sujeito da rua, ele gosta de estar na rua, e, enfim, e Rachel falou assim, mas eu vim dessa mesma circunstância, vamos continuar essa conversa aqui. Pô, primeiro ele que teve a experiência, algo muito assim, admirável, porque você é um aliado, você não é o fenótipo da rua. Você é um aliado dessas ruas que nós precisamos tirar talentos e falar que é possível ser disruptivo com esses talentos, que não passa pela meritocracia, que passa pela descoberta do talento, porque, como você muito bem disse, não vou colocar de uma forma animal, mas vamos colocar, né, você percebeu que tem indivíduos ali que querem ser percebidos. Não foi isso que você presenciou? Sim. Então você é um aliado. Então o que mais? O que mais que a gente tem que fazer para falar das famílias e da sustentabilidade, práticas sustentáveis para uma economia que não está acostumada a falar do EBITDA plus pessoas? Né? Porque hoje a gente fala do EBITDA, mas aqui a gente quer falar no Money Report do EBITDA e das pessoas que estão nos córregos. Então essa foi a minha provocação, Luiz, por isso que eu trouxe. André, como é que... A Rachel falou que o nosso mundo ele é movido pela meritocracia, é verdade. Cada vez mais as empresas querem utilizar esse parâmetro. Mas como é que a gente pode ter um olhar social de inclusão se tem esse parâmetro tão forte hoje dentro das companhias? Desculpa, só fazer. O que eu trouxe não dá para ser pela meritocracia, porque senão eu vou deixar dois mundos completamente separados. É por isso que essa é a pergunta. Como é que a gente consegue compatibilizar essas duas coisas? Eu acho que todas as empresas hoje, né, têm uma agenda de alguma forma de sustentabilidade. Algumas acabam usando isso de uma forma mais de marketing, né, e acabam fazendo pouca coisa. Outras são mais efetivas. Hoje é difícil, por exemplo, alguma pessoa me contratar e não falar para mim que eu quero ter uma lista final de candidatos diversos. É muito raro isso acontecer. Se olhasse 3 anos atrás, potencialmente eram poucos os que me pediam, né? Hoje quase 100% me pedem diversidade na minha lista de candidatos. O ponto às vezes é que eu trago a diversidade na lista e no final o escolhido acaba não sendo o diverso, né? Então a gente vê que em algumas empresas isso é só para cumprir uma certa cota, mas o escolhido acaba sendo a pessoa igual a todos que tem lá dentro. Bom, mas antes nem na lista entrava. Nem pediam, né? Bom, tem duas maneiras de a gente enxergar isso. Bom, de um lado agora na lista pelo menos entra, mas de outro lado é ruim, porque o escolhido não é quem é diverso. Mas como é que os empresários, eles podem, digamos, relativizar a questão da formação, porque eu acho que é aí que a coisa pega muito, né? Aí o sujeito fala assim, não, eu quero uma lista diversa, só pode ter candidato que veio da Poli ou do ITA, aí fica complicado. Espetacular a sua colocação. Esse é um ponto fantástico, porque fantástico. O que vem para a gente eu preciso de uma candidata que seja uma mulher, que seja negra, que seja isso, que seja aquilo, mas que tem que ter todas as condições de pessoas, né? Que a grande maioria hoje da população executiva, que é quem a gente contrata, que tiveram capacidade lá atrás, por questões financeiras, por questões familiares, de estudar nas melhores escolas, de se formar, de ter idiomas, né? Então, quando a gente fala isso, puxa, eu quero tudo isso, mais isso, a gente fala, pô, é difícil. A gente vai ter uma lista muito menor. Então, se você não abrir mão de algumas coisas, as pessoas nunca vão entrar, nunca vão começar. A gente vê que algumas empresas estão abrindo mão, estão entendendo isso e estão vendo que isso é um processo.
Então, eu acho que a gente está num caminho bom, eu acredito. É um processo de transformação. Por isso que é muito importante falar, você ir lá, ver com os seus olhos, entender que a nutrição é um deflator, muito, e esse deflator você tem que compensar. Aí você consegue, não adianta nada você falar na sua lista, tudo bem, a minha lista está aqui, mas só que você coloca uma pessoa que não teve nenhuma das oportunidades e não entende que tem a necessidade de se fazer um investimento nutricional e um investimento de capacitação, porque com certeza essa pessoa que vem de origens, que você cruzou a ponte e você foi até lá em favelas, comunidades e afins, o talento dela é tamanho, o afinco é tamanho, ela vai te dar um resultado 2, 3, 4 vezes superior à média. É este ponto que ainda não está sendo muito explorado. Eu acho que as empresas já chegaram, olha, me dá uma lista aí que eu quero com pluralidade. Mas essa pluralidade vai te demandar um investimento. Estamos entendidos? Estamos na mesma página? Se não, é só para ver. Rachel, você agora há pouco no intervalo falou que você era uma outlier, né? E tem um livro chamado Outliers, do Malcolm Gladwell, que tem uma história, eu agora não sei se é no Outliers ou se é no Tipping Point, mas num desses, tem uma história que eu acho que é muito interessante para compartilhar com todo mundo, no sentido de que essa questão da escola, da formação universitária, às vezes é relativa. Então, é um estudo que foi feito no qual se comparou o último terço dos alunos de Harvard, aqueles que iam pior, comparados com o terço que foi melhor de uma faculdade de segunda linha. Bom, a pessoa chega para um emprego com um diploma de Harvard, mas ninguém vai ver se ele foi bom aluno ou mau aluno, ele tem um diploma. Uhum. Pois bem, aí se comparou o resultado profissional desses que foram pior em Harvard com aqueles que foram melhor numa faculdade de segunda linha. Esses aqui foram, na vida profissional, muito melhor do que esses outros de Harvard. Isso mostra o seguinte, esses aqui, eles eram os melhores entre os piores, digamos assim. Esses aqui eram os piores entre os melhores. Isso faz uma diferença gigantesca. Então, quando você pega uma pessoa que tenha uma origem que ela é de dificuldade, de luta, muitas vezes essa pessoa tem uma capacidade, um agarro muito maior do que aquela que veio de uma situação mais confortável e até fez uma faculdade melhor, né? Espetacular, Luiz. Eu sou de periferia, sim, eu sou mulher preta, retinta, sim, sou de escola pública, se você me permitir fazer um breve relato. Por que chamo de outlier? Porque não é encontrado hoje, depois que eu saí de 28 anos de presidência de empresa global, uma mulher preta, de pele retinta, sentado em cadeira de presidência aqui na América Latina, em cadeira de presidência. Eu não sou outlier porque eu fiz Harvard depois, porque o mercado assim me demandou, né? Então, quando me contrataram, Rachel, vem cá, vou pagar. Então, foi mais ou menos isso. Então, esse outlier, por ser 0,04%, o mercado deve se cobrar. Porque nós não temos outra Rachel hoje sentada numa empresa, mulher negra de pele retinta, sentada numa cadeira de uma empresa global como presidente. Então, esses pontos, quando eu venho aqui no Money Report, tem uma referência no mercado onde eu converso com os investidores, hoje como conselheira, eles me pedem para levar a informação. Eu sou a conselheira, com muita humildade, mas mais votada. Por quê? Porque eles querem ouvir. Ô, Rachel, eu tenho uma pergunta. Quantas pessoas que você sente do fundo do teu coração, assim, de forma muito espontânea, quantas pessoas você sente que quando você conta essa história, elas se orgulham? Numa audiência, quando você dá uma palestra, etc. Quantas pessoas ao longo da sua jornada você
sente um amor, devolvendo o amor para você, ou admiração, respeito? Tem duas audiências. Se eu vou numa audiência que já é a negritude, vão se incomodar e querem mais. Querem mais do que uma Mas Rachel. eles te admiram, provavelmente te idolatram. Tem mais, olha, eu tenho mentoradas, 50 grupos de mentoradas por ano, porque querem fazer. Eu vou olhar dessa forma. Se eu for olhar na perspectiva de sempre tem crítica, sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu vou olhar para a perspectiva que eu quero trazer mais. Eu estou dizendo a forma mais simples. Por exemplo, você acabou de me contar a tua história. Você acha que eu te admiro? Você acha que eu vou te falar, vou fazer a pergunta. Só concluindo da sua pergunta. Se você é um aliado, aonde você vê que um país que existe 56% de pretos e pardos e só menos que 0,4% está sentado na cadeira de CEO e 0% na cadeira de presidente como mulher preta, no mínimo eu vou causar um incômodo na tua cadeira e você vai sair daqui e vai falar assim, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Eu acho que não é questão de admiração, é uma realidade onde nós nos encontramos que nós temos que transformar. O que o André trouxe esta realidade já está se refletindo. 3 anos atrás não tinha no pipeline dele de pedido. Hoje está tendo essa demanda, olha, traz a diversidade. Talvez ainda não seja tão profunda, que olha, dessas 3, um tem que ser plural. Ou pessoa com deficiência, ou de geração, ou de orientação, ou de raça, ou de gênero. Alguma coisa tem que trazer e ser escolhido. O que falta é letramento. Então, hoje, a pergunta ainda não é... A audiência não está preparada para essa escolha porque não fazia parte da agenda estratégica. Então, como é que eu posso escolher algo que eu ainda desconheço? Ou que eu desconhecia? É um processo, é uma jornada. Mas tem um ponto importante aqui, Augusto, só que eu queria comentar. O incômodo me parece mais importante do que a admiração, para a gente chegar a uma solução para esse problema. Concluindo, quando eu saí na capa da Forbes, eu tive que andar com segurança 1 ano. Pô. Eu incomodei tanta gente. Então, mas entendeu? O meu ponto eu tô falando... 1 ano de segurança. Então, eu estou falando isso porque o que eu vejo, né? Não sei se vocês, né, vão concordar comigo, eu vejo o seguinte, a gente vive num país que eu sempre pratico a troca de globo ocular. Então, eu entro na tua perspectiva, no ambiente que a pessoa está e tento entender o que está acontecendo. Isso é a tua origem publicitária falando. E aí, eu nunca faço... O eu é proibido nas minhas empresas e na minha família. Eu falo, eu quero. Você quer o quê, né? Você quer comer isso, você tem direito de comer isso. Mas eu acredito que a vitamina C é isso. Eu falo, não, o eu não serve. Eu quero saber o que o povo percebe da gente, né? E o que eu vejo muito acho que as empresas, de uma certa forma, quando exigem do André, olha, eu quero já um currículo de variados e de todos os estereótipos e etc., eu já acho que você está mexendo lá em cima, né? Quando você vê o meio artístico, como mudou nos últimos anos, com Pablo Vittar fazendo sucesso, entre outros, você vê a comunidade se destacando, etc, etc. O que me incomoda, e é uma coisa que eu tenho falado bastante, é que aonde você tem a oportunidade de massificar a informação, você não pratica. Então, por exemplo, quando você extrapola o seu exemplo numa massificação, você lá dentro da comunidade, dentro dos lugares, de cada canto desse país, você fala, puta, eu posso também. E aí você tem que dar o subsídio para isso, que é a educação, alimentação e etc. Só que eu acho é uma opinião própria aqui minha, é que a comunicação em massa, hoje os exemplos são muito ruins, né? O exemplo público do presidente da República, o exemplo dos órgãos públicos e etc. Você não contamina a população com a fé, com o otimismo, com você pode lutar, com a inspiração. Você desaponta.
Mas lembra Entendeu? que eu falei para você, Augusto? Por isso que eu te perguntei, só para concluir, por isso que eu te perguntei assim, poxa, eu olho para você, eu tenho um puta orgulho. Eu vou sair daqui muito melhor do que eu entrei, sabe? E tipo, eu vou virar e falar assim, cara, tem solução, entende? Me dá esperança. Ele falar, o André falar, olha, a gente tem as maiorias das empresas fazendo isso, porra, é isso que nós estamos falando. Quanto mais acontecer, melhor. Mas lá embaixo, tá chegando? Você tá entendendo? Lá no início de tudo, quando a criança abre os olhos e fala, pô, eu nasci aqui, tudo bem, já tenho que fazer uma força muito maior que outros. Pô, tô ferrado, mas eu sei que dá, se eu lutar, dá. É isso que me preocupa, você entendeu? Mas você sabe que eu fico pensando no que você está trazendo e a história da Rachel, né? Tem, obviamente, um monte de gente que ama a história dela e fala, eu quero ser uma Rachel ali na frente, né? Então usa como... E tem muita gente, não sei, parece que a cultura do brasileiro tem uma cultura um pouquinho de quem dá certo, parece que, né? Quem tem sucesso, quem tem dinheiro e quem dá certo na vida fez alguma coisa errada. Então tem uma punição. Então é isso. É muito engraçado como eles punem. Uma frase do Tom Jobim. No Brasil, o sucesso é quase uma ofensa pessoal. André Freire, Tom Jobim está certo ou não? Eu acho que a cultura brasileira, né, pune, infelizmente, quem dá certo. Então você sempre vai ter os haters, né, que vão estar ali olhando e falando, essa pessoa deu certo porque ela pulou por cima do outro, ou porque fez alguma coisa fora dos padrões, ou que... Então, e quando eu acho que chega no caso, né, que a gente está falando da Rachel, de pessoas da periferia que deram certo, acho que mais ainda, né? Fica aquela coisa. Então, eu fico imaginando você que deve sentir tanto o amor, né, de pessoas que falam, poxa, eu quero ser você, e veem no teu exemplo, como o ódio, né, de pessoas que falam assim, por quê, né? Por que ela deu certo e eu não dei certo? Eu não sei se nos Estados Unidos seria totalmente diferente, que é uma cultura um pouco mais empreendedora, que as pessoas, né, gostam de quem dá certo. Aqui parece que as pessoas não gostam. Eu estou praticando a cultura da sororidade, neste caso. Eu faço mentoria e eu procuro enredar o quanto mais de mulher preta, trago mulher branca junto com esse grupo de mentoria, porque é importante ter aliados, porque no final do dia quem decide são os aliados, mas é importante trazer as mulheres pretas, que são ainda as que são mais assediadas, que o sexismo é o que mais prevalece, que a sociedade na periferia das mães solos, ela é muito cruel, diferente das mães solos que não estão nas periferias, e das mulheres. Hoje tem mais programas, existe uma renda, um income, uma receita maior com o tráfico de sexo do que com droga. Então tem muita coisa acontecendo que a gente não traz para a ponta do lápis e discute. Né? Como que eu vou tentar mitigar essas questões? Eu acho, dentro da minha humilde, eu sei que você não gosta muito, mas dentro da minha humilde olhar e da vivência no dia a dia, porque eu posso estar com mais alto escalão num dia, com muito orgulho, com muito respeito, porque eu faço parte do colegiado máximo das empresas e das maiores empresas que tem aqui no Brasil. Mas no dia seguinte, no final de semana, o meu pai, o seu Antônio, bora lá, arruma a casa e depois vai fazer o seu trabalho na comunidade. Sabe, eu não esqueço a minha base. E quando eu corro o perigo de ficar deslumbrada com qualquer coisa, meu pai, puf, alguém vem, puf, me põe o pé no chão. Sabe, então é importante sim trazer a questão do orgulho, que muitos hoje, mesmo... Empresas como a sua, não cruzando a ponte para buscá-los, eles se inspiram e falam, eu vou cruzar a ponte porque eu quero. Mas eles precisam de nutrição, eles precisam de apoio, eles precisam de inspiração. Isso é um fato. Porque a gente não pode falar só assim, traz um portfólio com a diversidade. Você tem que entender como que está o back daquelas pessoas. É educação e nutrição. É a origem. É óbvio. Mas a primeira infância é um desafio para essas pessoas. Exatamente. Então nós temos que fazer um híbrido nesse processo para conseguir, de fato, não nutrir e deixar desapontado, nutrindo, mas criando oportunidades. Essas oportunidades que vão fazer que a gente quebre esses silos. Eu vou aproveitar que o Augusto tem um background de comunicação e fazer uma provocação. A Rachel faz um trabalho excepcional com, digamos, as mulheres pretas
que precisam desse poder, né? Precisam se sentir importantes e capazes. Agora, a gente não tem um outro problema que é justamente o outro lado, que é o homem branco mais velho, preconceituoso. Como é que a gente consegue trabalhar esse nicho? Porque aqui é onde está o problema. O problema maior, eu pelo menos vejo o seguinte, é muito mais transformar esses preconceituosos em pessoas que têm uma mentalidade mais aberta. Isso é muito mais difícil, talvez, do que trabalhar quem precisa ser empoderado. Você não acha que aqui está o grande desafio? Não, vamos lá. O que eu estou tentando manifestar aqui eu adoro fazer o seguinte: vamos pegar o Brasil e colocar como se fosse essa garrafa de água, né? Então tá todo mundo olhando de fora, lá da estação espacial, o Brasil. E aí tentar ver como se fosse um formigueiro, 208 milhões de pessoas se mexendo. Aí eu devolvo a pergunta, né, e já respondo dizendo o seguinte: quais são os veículos de massa que chegam nas comunidades, né? Aí você tem a televisão, você tem hoje o streaming, né, o Netflix da vida, você tem música, você tem esporte, você tem uma série de coisas que são os veículos, né? A fé, a igreja, né, qualquer uma que seja. Quantas pessoas estão usando esses veículos a favor de imputar a informação correta que ela está nos dando aqui? De mostrar o exemplo para que cria-se um exemplo, um ambiente favorável às pessoas entenderem isso. Eu já acho que na parte de cima está cada vez mais claro que outras Rachel surgirão. E aí o que eu digo é o seguinte: como é que é o pré-conceito, né? O preconceito é a coisa do antes. E eu acho que existe um trabalho mundial sendo feito que isso vai ser forçado da forma como for, porque somos todos seres humanos iguais, vamos todos para o mesmo lugar, todos têm o mesmo ciclo de vida e etc. Eu acho que esse tabu, por exemplo, no meu filho que tem 14 anos de idade, isso não existe mais. Graças a Deus, graças a toda essa força que está sendo feita. E é a história do estilingue, né? Você puxa, 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 quando você solta, ele vai lá para o outro extremo, e aí que ele vai parando e vai acomodando. O que eu vejo é isso. Por exemplo, eu sou frequentador, eu sou cristão, estudei muito religião, continuo estudando. Eu fui para Jerusalém, para o Egito a fundo para entender toda a história. E assim, por quê, né? A gente falou disso, da causa e da consequência. São 8 bilhões de habitantes na Terra, vai ter a luta por espaço. Não tem, a pirâmide é assim, ela não é assim. Vai ter a luta para o topo. Então, esses executivos brancos, ou qualquer que seja, dane-se, vence o melhor, vence a competência. E a gente vai ter que dar espaço naturalmente para os que estão chegando. O que me preocupa é que eu gostaria muito que chegasse todo mundo junto, né? Tivesse a mesma oportunidade. E é disso que eu acho que ela está falando. Então... Mas hoje a gente não tem o fenômeno da polarização que acaba, de alguma maneira, tornando a equação mais complicada? Porque hoje quem está, digamos, de um outro lado, vendo as coisas de uma maneira mais preconceituosa, acha que todos essas tendências novas são a narrativa. E essa desculpa da narrativa, na verdade, serve para tudo. Serve para você diminuir o outro lado, serve para você desacreditar o outro lado. Como é que a gente faz para conseguir convencer essas pessoas de que isso não é uma narrativa, é uma nova realidade? Não adianta lutar contra isso, mas enquanto essas pessoas estiverem vivas e mandando, isso é um problema. Concordo. Posso? Concordo, pode. Só para concluir, eu acho que eu vou te jogar a bola aí, você me devolve ou com uma cortada ou com um toque, tá? Mas acho que quando você calibra muito o assistencialismo, né, que é aquela velha história, você está incentivando por causa política, pelo político, o assistencialismo, que obviamente tem que existir, mas você está fazendo do assistencialismo a solução e não uma assistência, você está deixando de ensinar e de
imputar no ser humano em escala, principalmente no brasileiro, que pescar, ensinar a pescar é melhor do que ter o peixe à mesa. Mas isso é a mentoria que a Rachel estava falando. Pois é. Então é isso que a gente insiste pro indivíduo. Mas ele, eu até esqueci o que ia falar, mas o governo atual, ele defende, né? Por isso que eu te falei no começo da minha provocação, que você precisa ter a esperança. O sistema, de uma certa forma, precisa dar esperança. Quando você vê um sistema onde desequilibra a regra, e a regra é a lei, e hoje a gente vê, eu não vou ficar citando coisas políticas aqui, nem polêmicas, mas, enfim, quando você vê um monte de delações onde o cara falava, eu fui lá e dei, eu fui lá e abri a parede e tinha dinheiro lá, e agora está sendo devolvido. Subornei, né? Mas então, aí o cara que tá... É oportunidade. Não, entendo, mas aí você imagina qualquer indivíduo lá pequenininho, como é que eu explico para o meu filho que tudo que aconteceu foi mentira e o cara tá devolvendo dinheiro? Sabe qual é a nossa esperança? É que nós temos menos influência sobre a nova geração, para o bem e para o mal. Concordo. A nova geração já vem com menos vieses inconscientes, preconceituosos do que Eles nós. são autodidatas. Então tem este ponto que talvez a nossa geração seja infinitamente mais problemática, mais preconceituosa do que essa geração que Concordo. Nós não tenhamos tanta influência. A preocupação da nova geração vem com mais questões climáticas, ambientais, de uma forma macrovil, sustentabilidade, as práticas sustentáveis, essa questão de homofobia, sexismo, já está na boca dos nossos filhos de 9, 10 anos. Isso para nós é espetacular. Ainda é a nossa geração que assina o cheque. É isso. Mas esta geração vindoura, nós temos uma esperança. A esperança aí é outra. Que é mérito teu, que é mérito do meio artístico, que é essa coisa do extremismo. Eu não diria mérito, porque eu acho que essa palavra não cabe num país como o nosso, desculpa. Aonde a linha de largada é completamente diferente, o percurso, a jornada é completamente diferente, porque você foi lá, na beira do córrego, tem um monte de criança, e essas mesmas crianças, com essa mesma idade, estão aqui, as mais privilegiadas numa escola, vai chegar num momento que o André vai precisar trazer talento. Uma veio da borda do córrego, outra veio lá da escola. Não tem nutriente possível, não dá pra competir. Não dá match. É isso. Você sabe que a gente Mas faz só concluindo, só para não acabar, esta nova geração, ela vem com seus desafios, mas esta nova geração também tem um olhar muito mais amplo na questão do incluir. Ainda bem, né? Para nossa sorte, para o bem e para o mal. A gente faz um trabalho que eu participo de uma organização de presidentes de empresa chamada YPO. Dentro do YPO, nós somos praticamente aí 95% homens brancos. Vamos dar uma tecla SAP, o Young Presidents Organization. Isso. Young President Organization. E lá no YPO, o que a gente resolveu fazer? Falou, poxa, para a gente começar a entender esse lado de diversidade, de inclusão, a gente precisa fazer um trabalho, né, com o outro lado. Então a gente fez uma parceria com o Pactuar, né? O Pactuar, ele faz um trabalho de desenvolvimento de executivos e executivas negros, né? E a gente faz uma mentoria. Então a gente pegou os membros do YPO e a gente pegou esses executivos negros do Pactuar. Só que o bacana é que é uma mentoria mútua. Então é muito legal porque, ao mesmo tempo que eu estou mentorando aquele executivo que quer um dia virar um CEO ou um C-level de empresa, ele está me mentorando em diversidade, em inclusão. E é incrível como todos os anos o que a gente tem de retorno é que o YPO, o executivo branco, ele ganha mais até do que aquele negro, porque muita coisa que essa pessoa traz pra gente são vivências que a gente só vai ter isso, né, indo pra rua, né, como você falou. Então, quando a pessoa traz de volta, você tá falando tal coisa, mas pra mim é difícil por isso, você fala, caramba, achei que era fácil. É espetacular. Eu faço, na minha consultoria, na RM Consulting, letramento sobre diversidade, equidade e inclusão, prática sustentável para conselhos. Então, eu vou no alto escalão para falar para eles sobre, olha, como que a gente tem que letrar, desconstruir e construir novamente.
É impressionante o olhar, é exatamente o que você falou. Eu coloco pessoas diversas, PhDs, mestrandas, letradas, só mulheres ou pretas ou homens, né, com uma diversidade física para falar de uma forma que, ó, par a par. É isso aí. O colegiado máximo, eles ficam ali, primeiro, tocados e, segundo, felizes de estarem sendo letrados. E letrar não significa, sabe, o alfabetizar, nada disso. É o desconstruir para construir com esses novos modos operantes, o que demanda humildade. Olha, a gente infelizmente chegou ao final do nosso programa. Eu vou aproveitar só para encerrar dizendo o seguinte. Esse ponto é importantíssimo, a troca de geração. E a nova geração é despida desses preconceitos e desses conceitos que pertencem a um passado. E eu vou lembrar uma novela que fez muito sucesso, que era Vale Tudo, uma novela de Gilberto Braga, foi um grande sucesso. Tem uma música tema de autoria do Cazuza, interpretada pela Gal Costa. E essa novela tinha uma característica interessante. Ela mostrava todo o lado ruim do Brasil, mas as pessoas idolatravam os vilões. A Odete Roitman, que era uma pessoa super preconceituosa, e os dois trapaceiros que eram vividos pela Glória Pires e pelo Carlos Alberto Richelli. A heroína, que era a Regina Duarte, era uma chata. Ninguém gostava dela. Eu tenho a impressão que se essa novela fosse refeita nos dias de hoje, ela teria que ser bem diferente e essa geração nova não se identificaria com os vilões, ao contrário do que aconteceu lá atrás. Então, meus amigos, a gente tem que investir nessa moçada, porque eles é que são o futuro. Até quinta que vem, muito obrigado ao André, ao Augusto, ao Rachel, e a gente se vê aqui na BMC News.